deixar bem claro aqui que eu renunciei ao ministério, entreguei, não fui por problema nenhuma, como a gente já citou, né? E ninguém tem culpa, né? Eu também não Uma escolha, decisão sua. decisão minha, e também estou me expondo aqui esse assunto não porque eu queria o ministério de volta, não. Porque vai, como nós falamos, vai ser um divisor de águas Sim. para mim e para muitos que estão em dúvida até o dia de hoje. Com certeza. Muita irmandade que tem um ponto de interrogação, porque nada é esclarecido. É esclarecido assim, quando alguém, né, Sim. acontece uma situação grave, aí tem Sim. prazer de em público, né, expor, né. E aí um dia antes, Deus mandou uma palavra, eu estava atendendo o culto, aí um irmão que não tem ministério levantou com a palavra. Daniel, ninguém sabia, e eu sentei na cadeira assim do lado, e ele pregou assim, tem alguém aqui que você tá tudo certo para mudar de cidade. Talvez foi com outras palavras, mas foi nessa linhagem. Mas o Senhor te fala, não é para ir. Não é para ir. Então existe a profecia da palavra, existe a pregação da palavra com a pureza, existe. Com certeza. Sim, não só na congregação, como em outros lugares. Mas existem as mentiras também. Sim, Tá? sim. Os mitos e as manipulações. Eu acho que existe sim. Mas eu falei, bom, tá tudo certo. Enfim, mudamos. E quando nós mudamos, fui como Jonas, né? Foi. Mas enfim, Deus é misericordioso, né? Você renunciou e mudou. Eu renunciei, mudei, aí o ancião foi lá, né? Leu minha carta para a Irmandade. Foi muito choro na igreja. O choro da Irmandade me deu vontade de desistir na hora de ir embora. Irmandade muito amorosa, muito choro, testemunhados, pessoas que não eram batizados iam nos corredores chorando, nos saudar. Um amor muito lindo. 10 anos ali, né? 10 anos ali, né? Foi muito triste para mim, mas uma decisão, enfim. E fomos, né? Só que nós fomos num dia, na outra semana começou a pandemia. Pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? E a cidade que eu fui, uma cidade de 50 mil habitantes, praticamente foi a primeira que fechou. E daí fiquemos 22 dias lá. E quase nem dormia direito, uma opressão para voltar. Como eu falei pro irmão, eu fui morar numa casa a 800 metros de um rio, Paraná. Uma casa com 2 piscinas. Tudo que um adolescente gosta, né? Sim. E mesmo assim meu filho não... Começou a ficar um pouco meio que depressivo. Eu falei, eu sou muito família, né? E muitos filhos, então eu falei, não, vamos voltar. Mas aí o Senhor já me apertando. E eu vou contar uma coisa bem clara aqui, que todos vão ter que ouvir, Daniel. Deus me mostrou bem claro lá, que era para mim voltar e continuar a minha missão. Independente de quem foi apresentado hoje, porque eu amo a todos, eles não têm culpa. Sim. Tinha que apresentar alguém. Claro. Vou chegar lá, né? Então o Senhor me apertou. Muito, muito. E eu voltei. Na época da pandemia tinha fechado já as igrejas. A minha carta de renúncia não tinha sido lida numa reunião ainda. Tava tudo fechado. Que não tava tendo culto. Tava tendo culto. Foi só 20 e poucos dias que você ficou fora? 22 dias 22 fora. dias que você ficou, presidente Epitácio, Sim, e voltei. retornou. Quando eu retornei, sempre eu tive diálogo com os anciãos, né? Comentei com eles, estou retornando, né? Expliquei pra eles, né? E já tava todo mundo em pânico também por causa da pandemia, né? Tô retornando. E eles me passaram assim, olha, nós vamos, assim que voltar às reuniões, nós vamos levar o teu assunto para uma reunião. O irmão voltar a atender. Aí um dia encontrei com outro ancião, falou, nós vamos levar o teu assunto numa reunião para considerar o irmão nunca nos deu trabalho, o irmão voltar a atender. Mas, porque palavras não tem, né? Sim. Palavra não tem, aí que pesou. Mas, independente do resultado que der na reunião, nós vamos te procurar. Irmão? Eu não estava pedindo ministério. Eu só estava conferindo aquilo que Deus tinha me mostrado lá, irmão. Quero ver agora, quero ver onde está a guia de Deus. Né? E voltemos e fiquei, irmão. Só, irmão, que eu comecei a passar uma aprovação espiritual muito forte. Né? Aprovação espiritual muito forte. E num ponto de estar entrando até em depressão. E aí voltou os cultos. Esse tempo todo você já estava aqui, porque você ficou 20 dias fora e estava por aqui. Já estava aqui. Não estava tendo culto presencial? Não, voltou os cultos, né?
E daí, quando foi um belo dia, um irmão me chamou e falou assim: irmão, você viu, já foi apresentado o ministério lá na igreja que você atendia. Eu falei, foi. Quem foi? Foi o irmão fulano. Glória a Deus, né? O cara serve de Deus, né? E feliz. Só, irmão, que eu vi que apresentou nas escondidas, com medo de eu falar alguma coisa. Aí eu falei, mas cadê a palavra que deu que independente do resultado que desse na reunião, ia vir me procurar? E o que Deus me mostrou? Pra quem tá errado, é Deus ou é o homem? Mas nunca vieram falar? Nunca, até hoje. Já faz isso quase 2 anos, até hoje, não quer nem saber se o irmão Anil tá vivo, se tá morto. Prestava quando tinha 10 anos atendendo a obra, né? Agora não atende mais a obra, não presta mais, não serve mais. Desde quando você voltou, não teve? Não. E aí, irmão, eu numa provação espiritual, vi que faltou respeito, né? Porque o irmão é testemunha, fica ali 10 anos, sou melhor que ninguém. O que aconteceu comigo poderia acontecer com qualquer outro irmão. Sim. Né? Sempre respeitando a todos, honrando a todos, né? E houve essa falta de respeito, essa falta de consideração. Eu ficaria feliz se quando viessem da reunião, já passassem em mim e falassem, irmão, foi levado o assunto pro irmão lá. Porém, não houve uma consideração, mas nós tem prazer que o irmão esteja ali na apresentação do teu conservo. O irmão sempre foi dali, irmão, eu ia com todo prazer, com toda alegria. Mas não, né? Tô esperando até hoje, talvez venha amanhã me avisar o que aconteceu lá na reunião, né? A questão aqui, para que os irmãos possam entender, quem está aí nos acompanhando, porque eu sei que o YouTube e essas mídias é uma terra sem lei. E é muito fácil ir nos comentários e falar isso, e falar aquilo, e crítica, e quem está aqui já sabe disso, né? Estamos aí dispostos a isso. Mas o que o irmão Anilton está dizendo aqui, para que todos possam entender, do que eu entendi, não é a questão que o irmão queria o ministério, Sim. mas a questão é que teve uma vida ali dedicada e saiu por 20 dias, voltou sem problema, nunca teve problema, mas não teve uma consideração, uma amizade, um cuidado de ver se você estava vivo, como que estava a sua família, como que estava a sua vida espiritual, se você estava bem, se você estava mal. Nunca te procuraram, nunca foram fazer uma visita na sua casa? Não. Assim, exceto os conservos, né? Da igreja que eu atendia, foram uma vez lá sim nos visitar. A gente estamos falando mais dos poderosos, né? Sim. Quem decide? Dos que decidem, né? Dos que mandam, né?